Olá! Nesse vídeo nós vamos falar de funções inversas, das definições, de como nós podemos obter uma função inversa e alguns resultados que garantem sua existência. Vamos começar então com uma função f definida no conjunto A no conjunto B que seja bijetora. A gente viu nos vídeos anteriores que uma função é bijetora se ela é simultaneamente injetora e sobrejetora. Mais precisamente, para cada x diferente de y no domínio da função f, ao avaliar a função f, nós vamos obter pontos diferentes em B. Isso significa que a função é injetora. E a parte da sobrejetora significa que para cada z em B existe um x, a unicidade vem da parte injetiva, existe um x em A, tal que o f desse x é o ponto z. Em diagramas a gente pode ver como abaixo, para cada x em a função f leva o x no ponto z, que está em B, e como para cada z em B existe um único x, tal que f de x é z, a gente pode usar essa associação, essa escrita, para definir uma função, que seria a função g, da seguinte maneira. G está definida de B em A, e o que a função g faz, para cada z de B, ela leva no ponto x, em que esse x tem essa propriedade. Ou seja, g de z é x, se somente c, o x é tal que f de x é o ponto z. Essa função g obtida é chamada de função inversa de f, e a gente denota também como sendo f-1 de B em A. f-1 denota a função inversa. Então aqui já é importante a gente notar que a notação de função inversa, f-1, é diferente de 1 sobre f. Então, a diferença entre f-1 de x e f de x elevado a menos 1. Esse aqui seria o inverso do valor f de x. Essa é a inversa da função f avaliada no ponto x. No exemplo abaixo, f está definida de 0 infinito em 0 infinito, dada por f de x igual a x². Nesse domínio e nesse contradomínio, a função x² é bijetora, porque se x é diferente de y e os dois são maiores ou iguais a zero, então x² vai ser diferente de y². E da mesma maneira, para todo número positivo, existe um único positivo, não existe um único número positivo, tal que o quadrado dele vale esse número. A saber, é a raiz de x. Então, aqui, a inversa nesse caso é a função raiz de x, definida de 0 infinito em 0 infinito. Para verificar realmente que é a inversa, eu vou deixar como exercício. Então, nós temos uma proposição que fala a existência de inversa. Então, sempre que a função f for bijetora, ela vai admitir inversa, e isso é uma condição necessária e suficiente. Então, f admite inversa, se somente se f é bijetora. E abaixo nós temos dois sistemas que mostram por que é importante a gente pedir que f seja injetora e sobrejetora. Se f não é injetora, então existe x diferente de y, tais que o f dele tem a mesma imagem. Então, f de x é igual a f de y, sendo que o x é diferente de y. Quando a gente determina a inversa, a gente quer pegar esse ponto z e levar nele, num ponto em que o f do ponto seja o z. Mas veja que, como tem dois valores chegando em z, já que a função não é injetora, a gente fica sem saber como determinar a função g, a inversa. Quanto vale g de z? Ele vai para o x ou ele vai para o y? Tem dois valores que podem ser associados. Então, nesse caso, como a função não é injetora, não tem a unicidade de definição para a inversa. Já no caso da função ser sobrejetora, se a função f não é sobrejetora, isso significa que tem algum elemento em B que não é atingido por nenhum elemento está fora da imagem
da função f. Então, o w não pertence à imagem da função f. Ou seja, não existe x, tal que f de x é w. E aí a gente não tem nem como definir a função g, né? Porque o que vai ser g de w? Não tem como a gente definir. Então, nesse caso, esse ponto não seria, né, não seria definido g de w nele, e a gente não poderia definir a função no domínio inteiro, né? Aí então, não seria uma função. Com isso, eu vou terminar a discussão sobre a função inversa e ver no caso, né, de como a gente pode aplicar elas para as funções trigonométricas. Até logo.